Seja bem-vindo a um novo episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. E hoje temos uma agenda cheia. Falamos de jovens e de causas, do negócio do jogo que chegou aos nossos quiosques e papelarias e da corrida ao armamento que afeta importantes países à boleia dos tempos que vivemos. Venha daí comigo, Paula Santos, e com o cronista do Expresso, desta vez connosco aqui em estúdio. Olá, eu sou a Cátia Mateus e este é O Céu é o Limite, um podcast onde os líderes das empresas portuguesas conversam sobre o seu percurso profissional, os altos e baixos que enfrentaram ao longo do caminho, as ideias mais ousadas, mas também os erros e fracassos, sempre com uma boa dose de gargalhadas pelo caminho. Junte-se a mim nestas conversas, ouça O Céu é o Limite em expresso.pt ou na sua app de podcasts preferida e deixe-se inspirar. Olá, cá estamos, Miguel, seja bem-vindo. Obrigado. A agenda cheia porque é só de 15 em 15 dias. Seja como for, ela é... Eu vou acumulando. Ainda bem, é uma forma de ver a questão. Arrancamos esta edição a olhar para os nossos jovens e as suas causas, ou para a falta delas. O Miguel recorre esta semana à memória de Vicente Jorge Silva para lembrar uma geração que noutros tempos ficou conhecida como a geração Rasca. A verdade é que os anos passaram, mas o retrato da atual juventude não é abonatório. E isso justifica-se em parte pelo papel das redes sociais. É o que escreve esta semana no Expresso. E começamos então por falar desta geração R. Quem é que são estas pessoas, Miguel? R de redes sociais. Para quem são estas pessoas? Os nossos jovens? Na casa dos 30, por aí? Não, mais abaixo, mesmo no liceu. Eu, aliás, devo dizer que eu comecei a escrever e fiquei inspirado naquele caso dos miúdos que fizeram uma violação coletiva de uma colega e foram exibir para as redes sociais. E aliás, tem estado muito no ar na rede. Filmaram e tudo aquilo, quer dizer, eu não consigo entender como é que miúdos de 14, 15, 16 anos chegam a este ponto. Não consigo entender a total ausência de valores, de educação, de sensibilidade, de humanismo que os leva a querer exibir uma coisa destas. E pergunto, mas quem são estes miúdos? Quem são os pais destes miúdos? Que educação é que eles tiveram? E depois percebe-se, não é? Basta ir a um restaurante e vemos miúdos de 3 e 4 anos agarrados ao telemóvel enquanto os pais estão a almoçar. Mas isso não pode ser a única justificação. A questão das redes, não é? Tem que haver algo por trás que faz com que esses miúdos se despecem dessa forma. Bom, eu acho que poucas coisas tão difíceis na vida como ser pai. E é difícil exatamente porque isso não desvota no momento em que nasce um filho. Quer dizer, é um trabalho continuado. E é um trabalho empenhado. E é um trabalho diário. E hoje em dia as condições da paternidade, pelas condições de vida das pessoas, estão cada vez mais difíceis, as casas estão mais pequenas, o trabalho é mais apertado, os transportes são horríveis, as cidades estão congestionadas, tudo isso. E isso leva a um laxismo dos pais, resultante de cansaço, muitas vezes, outras vezes resultante de falta de empenhamento, da falta de consciência que ser pai não é só ter um filho na maternidade e acabou, e está feito o trabalho. Não. É, como eu disse, um trabalho continuado. Portanto, eu acho que há uma admissão dos pais que justifica verdadeiras cenas de má educação, quer dizer, falta de maneiras. Eu acho o seguinte: a falta de educação é um problema para a vida dos jovens, é um problema social e é um problema profissional. A educação, pelo contrário, nunca prejudicou ninguém, só pode beneficiar. E a educação não vão com coisas, não é na escola que se aprende, é em casa. Em casa, é com os pais. Agora, é evidente que é difícil hoje em dia. Antes as famílias eram muito grandes, ajudavam-se uns aos outros, havia avós, havia mais irmãos, havia tudo isso que hoje em dia já quase não há, a viver no mesmo agregado familiar, e portanto os pais têm uma tarefa muito mais solitária do que tinham. Isso, todavia, em minha opinião, não os desculpa, porque também, como têm menos filhos, têm de se empenhar mais nos que têm. Porque antes as famílias tinham 5, 6 filhos, era mais difícil educá-los todos. Por outro lado, eu volto a bater sempre na mesma tecla, e eu digo isso no meu texto, eu acho que a seguir à bomba atómica, que talvez a arma mais destrutiva que a humanidade inventou, autodestrutiva, são as redes sociais, em todos os aspectos. E eu termino o meu texto citando um estudo que foi feito por uma investigadora portuguesa, cujo nome agora não me ocorre, que é Luísa Lima. Luísa Lima, exatamente. Que é investigadora. Que conclui uma coisa óbvia, que a nossa juventude estão cada vez mais isoladas, com as suas amizades fictícias criadas nas redes sociais,
têm, por exemplo, comportamentos que não derivam de nenhuma aprendizagem feita em termos normais, em convívio com os outros, com os da sua idade, etc., em jogos, em desportos, etc., mas que é em convívio com os amigos, às vezes fictícios, das redes sociais. E é, no fundo, essa espécie de solidão de que falava há pouco, Exatamente. Das famílias, que faz com que cresça o papel das redes sociais junto dos jovens e das crianças. Sim, mas eu acho que é mais tenebroso que isso. Eu acho que, de facto, os Zuckerbergs deste mundo têm um projeto global. Um projeto global de tomar conta do cérebro das pessoas, de deseducar as sociedades, de destruir a democracia. E isso é evidente para mim em muitos casos, como Elon Musk, por exemplo, que há aqui um projeto político subjacente. Vamos minar os fundamentos da democracia, minando os fundamentos da vida em sociedade. Porque o que é a democracia? A organização da vida em sociedade, com regras que pelo menos uma maioria de pessoas entenda e cumpra. Ora, minando os fundamentos da vida familiar, da vida social, está-se a minar a própria democracia. Há, de facto, um Big Brother tenebroso que tem um projeto de controle das cabeças, ao contrário do que a extrema-direita diz. Não há aqui conspirações do Bill Gates e das vacinas. É a vacina do Covid que injeta um chip no cérebro para as pessoas fazerem o que querem os democratas americanos. Não. Não há aqui nenhum chip nenhum, não há aqui nenhum poder desses. Há sim um poder exercido através das redes sociais, que vem preencher o déficit de educação familiar, o déficit de educação escolar, vêm convencer miúdos que são totalmente analfabetos sobre tudo o que interessa, de que eles são uma vanguarda e que não é preciso estudar, não é preciso ter trabalho para as coisas, basta ter um grupo de amigos que diz like a cada disparate que eles põem, basta pôr umas fotografias no Instagram ou não sei quantos, e cujo objetivo de vida é imitar os influencers que eles veem, que é a fulana que diz: hoje acordei, o afitava rabugento, mas eu dei-lhe não sei o quê, depois levei-o à escola no meu carro não sei quantos, depois tomei banho com o meu shampoo não sei quantos. Acham que isso é uma profissão, é um futuro e é uma coisa orgulhosa. O que dá uma maneira de pensar do ponto de vista daqueles que são uma espécie de influencers ou opinion makers, ou seja, a responsabilidade que eles deviam ter. Opinion makers sou eu, e influencer é outra coisa. Eu digo que traz para a juventude, ou seja, que são as referências a hoje em dia e que muitas vezes chegam, não é? Coloca do lado dessas figuras também, não pessoas como a Miguel, naturalmente, uma responsabilidade acrescida. Claro, mas é que eles estão-se deste tipo de peça de responsabilidade, porque eles estão ali a encontrar um modo de vida que é exercer influência sobre os outros e sentem-se orgulhosos com isso, sentem-se orgulhosos com o que fazem. Não percebem que são mini-gurus amando de um grande guru, que é quem controla o Google, quem controla o Instagram, quem controla o Facebook, etc. É por isso, só para concluirmos aqui o tema, que Miguel, ainda recorrendo ao estudo, escreve esta semana que tudo o que está a acontecer alimenta o crescimento dos extremismos. Exatamente. Porquê? Porque essas pessoas, esses miúdos que estão viciados nas redes sociais, a certa altura não têm amigos normais, comuns, nem namoradas, quer dizer, tudo aquilo é virtual. E então o raciocínio deles, é como eu digo, é uma sucessão de saltos que eles vão dando, que é: eu estou sozinho porque fui rejeitado pela sociedade, eu fui rejeitado porque eu tenho umas ideias que estão certas mas não são as deles, e então eu vou-me encostar àqueles que têm ideias populares, populistas, àqueles que são os extremistas. E portanto aqui está a germinar o fundamento daquilo que é a destruição dos alicerces de uma sociedade democrática. E eu volto a insistir neste ponto. A educação conduz a regras de comportamento em sociedade, e essas regras, por sua vez, determinam no campo político o que é a democracia. Que é isso, que é sobretudo o respeito pelos outros e agir dentro de regras de comportamento que nós temos como as mais adequadas. Não é o contrário disso, que é dizer: eu estou isolado, ninguém me compreende, em vez de eu tentar perceber porque é que ninguém me compreende, ou porque é que eu não quero compreender os outros, em vez de eu tentar aprender coisas de que eles falam, que são todos doutores intelectuais, não sei quantos, eu tenho aqui um conforto. Estou aqui encostado a este partido, encostado a este movimento, que me compreendem e que dizem os outros todos é que estão errados, tu é que estás certo. Mas ainda há exceções, não é? Este cenário, há lugar para termos alguma esperança? Eu durante muito tempo, eu acho que já disse isto aqui num podcast no outro dia, eu acreditava, aqui há uns anos,
talvez antes desta explosão das redes sociais, que no futuro ia haver uma nova luta de classes. Não era entre quem tinha dinheiro e quem não tinha, mas quem tinha conhecimentos, cultura, educação e quem não tinha. E que os que não tinham iam ficar para trás. Porque quer fosse trabalhar numa empresa, quer fosse fazer carreira individual, carreira coletiva, quer fosse ir para a política, naturalmente aqueles que tinham estudado mais, tinham trabalhado mais, tinham feito um esforço para se cultivar e tinham feito um esforço para se educarem, iam ter vantagem. Infelizmente, eu hoje em dia cheguei à conclusão que é o contrário. A vantagem está do lado dos outros. A dependência do jogo, associado também a jovens, mas não só, não é? É outro tema que Sobretudo a mais velhos. Sobretudo a mais velhos, é disso que vamos falar. É um tema que também me preocupa esta semana. É que já não é preciso nós deslocarmos a um casino para que o vício se instale. Está bem presente online e agora também, já há algum tempo, em cada esquina, não é? E nas ruas. Deixa que eu volto só atrás outro tema para focar um ponto que eu falo no meu texto também, é que eu não ignoro, antes pelo contrário, que esta juventude tem problemas novos e gravíssimos, começando pela falta de habitação. Continua, que é essencial. Quer dizer, não são obrigados a ficar em casa dos pais até aos 30 anos. Qualquer vida amorosa, familiar, fica para trás, não é óbvio. Os baixos salários com que entram a trabalhar, que é comum a todos os portugueses, mas mais grave aqui, porque o miúdo às vezes é explorado durante anos a ganhar o salário mínimo, às vezes nem isso. E, portanto, esses são problemas. E a taxa de desemprego entre os jovens é superior à geral. Agora, aquilo que... E outra coisa que eu falo também no meu texto é que os políticos têm muito mais atenção às pessoas mais velhas do que aos mais novos. Porquê? Porque os novos não vão votar e os velhos vão. E nós estamos a investir tudo. Por exemplo, este governo, todos os anos quer fazer um aumento extraordinário das pensões. Isto vale 1 milhão, 2 milhões de votos, não sei. Agora, ainda ontem vi o chanceler Merz, por exemplo, dizer uma coisa que os alemães ficaram todos assim, uns ficaram escandalizados, os outros disseram, ele está a dizer a verdade, que é, nenhuma geração vai ter reformas tão boas como a atual. Isto é grave, não é? E então, eu acho que os governos iam estar a canalizar o esforço financeiro, os seus investimentos, para os mais novos e não para os mais velhos. Os mais novos estão no futuro. E se eles não conseguirem fazer prosperar a sociedade, não há futuro também para as pessoas dos mais velhos. É uma inversão de prioridades. É uma inversão. Com um objetivo muito claro, não é? Exatamente. Falamos então dos mais velhos, porque é sobretudo deles que está a falar o seu texto esta semana, quando lembra o vício do jogo, que é mais fácil da maneira de chegar até essa população, porque está nos quiosques, nas papelarias, que são mais escassas cada vez mais hoje em dia, mas no entanto aderem a esta moda de raspar os tais papelinhos. É isso que o leva a criticar a Santa Casa da Misericórdia. E não só. E os governos. Eu lembro que no Brasil, aqui há uns anos, havia uma coisa que era o jogo do bicho, que era uma lotaria clandestina, toda a gente jogava naquilo. E o governo brasileiro encheu-se de coragem e proibiu aquilo. Mas atenção, no Brasil, o próprio jogo nos casinos está proibido desde o Getúlio Vargas nos anos 50. No Brasil, o jogo é proibido. Tem uma quantidade de coisas à margem da lei que são feitas, à vista de todos, ou quase. Mas o jogo, incluído o jogo do bicho, foi proibido. Porquê? Porque se chegou à conclusão que era uma maneira de tirar dinheiro aos pobres. E de levá-los a crer que, num golpe de sorte, como creem aquelas pessoas que eu vejo nas papelarias agarradas a raspar, que aquilo para mim é um espetáculo decadente. E uma das coisas é por isso as pessoas pensam, eu escuso de pensar que eu chego lá, que eu vou ficar rico, que eu vou ficar com uma vida confortável trabalhando ou investindo no meu trabalho. Eu posso ter 1 hora de sorte, como dizem os portugueses. E então, como eu já não ganho a lotaria do Natal, porque isso é quase impossível, eu vou raspando e talvez ganhe algum dinheiro. Ora, nós estamos a transformar as nossas ruas em casinos, como os brasileiros faziam com o jogo do bicho. E é inacreditável que o Estado, que como eu digo no meu texto, persegue tudo, o álcool, o tabaco, o açúcar, o sal, não sei quantos, tudo aquilo, o excesso de velocidade, tudo aquilo que supostamente nos faz mal, realmente nos faz mal, fecha os olhos ao jogo. Ao jogo online, que já é muito mais importante que o jogo em casino, e que é uma coisa perigosíssima também para os miúdos, não é? É um instante, enquanto aqueles vampiros que dão crédito para se jogar atacam os miúdos e os tornam dependentes, e não só miúdos, pais de família também. E que tem vindo a crescer bastante em Portugal, ao ponto de ameaçar mesmo o jogo nos próprios casinos. Já é mais forte. Já é mais forte.
E o jogo da raspadinha que eu ponho na pele, por exemplo, de um estrangeiro que chega aqui, que vai ao Algarve, vai a uma papelaria comprar um jornal e tem uma fila de velhotas e velhotas a comprar os papéis da raspadinha e a raspar imediatamente no balcão. E depois voltam outra vez e pedem mais, e depois outro. E eu penso assim, este tipo chegou aqui, o que é que ele deve pensar? Que nós somos um país de loucos. Isto parece a China. Na China que toda a gente joga com tudo e aposta permanentemente com tudo, não é? Agora, isto é perverso. Primeiro porque é uma forma de receita fiscal para o Estado e o Estado não tem pudor em fazê-lo. Segundo, porque, como eu digo, o grande beneficiário disto, além das receitas fiscais só, é a Santa Casa da Misericórdia, que é suposto, e acho que é verdadeiro, agarra nas receitas do jogo e ajuda aos mais pobres. Mas ajuda aos mais pobres com o dinheiro dos mais pobres. Porque são eles muitas vezes que jogam. Você nunca via ninguém com uma vida confortável a jogar a raspadinha. Pelo menos ao mesmo nível. Não é? E eu. Isso é muito complicado. A Santa Casa deveria agir de outra maneira, ou seja, ainda que haja esse lado do auxílio, depois ao criar este problema também, como é que isto se gera, Miguel? Os bens não justificam os fins. A Santa Casa tem que pensar nisso. Quer dizer, os fins podem ser ótimos, mas se o meio para lá chegar é, de facto, pôr uma população toda a mais envelhecida e a mais pobre a jogar permanentemente todos os dias, porque eles jogam todos os dias e várias vezes ao dia, e é quase o único tema de conversa, que é uma coisa que me deixa completamente... Sério, é um espetáculo decadente. Eu não gosto de ver aquilo, eu não gosto de ver portugueses assim, não gosto. Quer dizer, você entra na papelaria, não há ninguém que queira comprar um jornal. Não há ninguém sequer que olhe para a capa de um jornal. Não há ninguém que compre um caderno de cores para dar ao neto para ir pintar. Nada. É só a raspadinha. Nada mais. Está-se a tornar quase o único tema de atividade diária e de conversa entre as pessoas mais velhas. A este nível. E eu acho que isto é uma coisa que merece ser meditada, não é? Sim, sem dúvida. Passemos para outros temas do seu texto, nomeadamente outro tipo de guerras que merecem a sua análise. Comecemos pelo resto do mundo, pela Alemanha. Falamos de uma corrida ao armamento que levou mesmo a uma alteração constitucional recente e que vai transformar a Alemanha no segundo país não nuclear mais forte militarmente da Europa. O que é que está a passar na Alemanha? É uma reação à Ucrânia? A tudo o resto? Como é que está aqui isso? Durante muitos anos, a Alemanha apostou numa colaboração estreita com a Rússia. Angela Merkel, que nasceu na Alemanha do Leste, falava fluentemente russo, a propósito de umas memórias que eu recomendo muito. Ela conta pormenores extraordinários. Por exemplo, ela conhecia o Putin sabia tudo sobre ela, tinha sido serviços secretos russos, não é? E sabia que ela tinha pavor de cães. E um dia ela está no Kremlin, o Putin conhece a história. Conhece, eu li o livro. E entram dois cães enormes, não é? Que era uma forma de intimidar. Mas a Merkel apostava numa relação Ostpolitik, que já vinha atrás, vinha desde o Willy Brandt, de alguns 30 anos, política a leste, e tudo isso desmoronou agora. E a Alemanha hoje está empurrada pela NATO. Está na política exatamente oposta, que é temos o grande inimigo, é a Rússia, nós temos que nos armar contra a Rússia. Agora, a história mostra-nos que uma Alemanha armada pode ser perigoso, porque a seguir ao Tratado de Versalhes, depois fim à Primeira Guerra Mundial, a Alemanha foi proibida de se rearmar e começou-se a rearmar, e quem denunciou isso durante muito tempo foi o Churchill, e ele tinha razão. E depois, quando se descobriu porque a Alemanha se tinha rearmado, percebeu-se que era contra nós próprios, ocidentais. É claro, depois acabaram também por invadir a Rússia, mas começaram por invadir a França, a Bélgica, a Flandres, a Suécia, a Noruega, tudo isso. Portanto, eu tenho medo dos demónios alemães. Acha que não passou tempo suficiente para que eles estejam afastados? Eu não estou a dizer que o nazismo vai ressurgir na Alemanha, embora haja um partido nazista que já tem 20% dos votos. 20% é muito. A AfD está a crescer de eleição para eleição. Imagina uma Alemanha daqui a 10 anos em que os nazis voltaram a tomar o poder e têm um armamento bestial. O que é que eles vão fazer com aquilo? O que é que eles vão fazer com aquilo? Tenho um textozinho que escrevi uma vez, um short story num livro, em que digo que a Alemanha tem medo dos seus próprios demónios.
E é por isso, por exemplo, que a Alemanha hoje em dia trata a comunidade judaica em Berlim, por exemplo, eu assisti isto com os meus olhos, como se fossem as pessoas mais importantes do mundo. Eles não querem que ninguém diga, atenção, eles continuam antissemitas. Eles, no fundo, nunca se arrependeram do Holocausto. Talvez sim, talvez não. Mas há outras coisas que eles podem fazer que são igualmente perigosas. Eu tenho medo de uma Alemanha armada, tenho medo de um Japão armado. Porque Também falam no Japão. o Japão também está outra vez a rearmar-se. E em Itália temos um partido neofascista no poder. Vá lá, tem-se comportado mais ou menos bem, mas é um partido neofascista e o fascismo nasceu em Itália. E, portanto, Então, no fundo, esse perigo alemão é o perigo que pode surgir noutros países da Europa também, não é? Bom, aquilo que... Paulo, eu ligo muito à história, não sei se é porque eu gosto muito de história, gosto muito de ler sobre história, mas acho que a história... Memória. A história ensina-nos coisas. E aquilo que eu digo é, olhem que coincidência. A Alemanha a armar-se, o Japão a armar-se, os fascistas no poder na Itália. Isto lembra-vos alguma coisa? Isto é o eixo. Isto é o eixo que desencadeou a Segunda Guerra Mundial. Olhando para o que pode estar por trás deste rearmamento, que são as guerras, primeira da Ucrânia, agora tudo o que está a acontecer no Médio Oriente, eu aproveito para te perguntar como é que tem acompanhado, se é que tem conseguido acompanhar, eu confesso que tenho alguma dificuldade já, estes avanços e recuos em tudo o que está a acontecer. Alguma vez voltaremos a estar perante um mundo previsível, Miguel? Enquanto Trump estiver no poder, não voltamos com certeza. Agora, há uma coisa que é altamente previsível, e a BBC Notícia fez um estudo sobre isso, posso dizer se a Paula ouviu falar, andou a estudar 5 discursos recentes do Trump sobre a guerra com o Irão, e descobriu que cada vez que o Trump dizia vamos terminar a civilização, vamos bombardeá-los de toda a maneira, havia um determinado tipo de ações que subiu imediatamente, as do petróleo nomeadamente, porque isso significava mais crise do petróleo, com investidores a investirem minutos antes, meia hora antes, minutos antes. E cada vez que ele, passados 2 dias, dizia estamos à beira de um acordo com o Irão, havia outras ações que subiam e outras que desciam. Ou seja, isso é previsível. A grande dúvida é se isto é apenas um caso de inside information dos investidores, se eles têm fontes na Casa Branca, no Departamento de Estado, na Secretaria de Estado, no Departamento da Guerra, na Secretaria da Guerra, como se chama agora, que lhes permitem antecipar os discursos do Presidente, já nem as decisões, mas os discursos, ou se é o próprio Trump a fazer fortuna com a sua família e os seus amigos próximos e a avisá-los, atenção, eu vou fazer um discurso logo à noite em que vou dizer que estamos à beira de um acordo com o Irão. Portanto, vocês viram pelas ações das petroleiras porque elas vão cair e comecem a comprar outras ações que elas vão subir. Mas isso faz com que me tenha que se proteger de outra forma. Alguma maneira de nos blindarmos. Nós nunca vivemos nada de semelhante. Nós estamos perante um louco, um verdadeiro terrorista. Um louco. Eu não consigo perceber como é que o André Ventura se dá o trabalho de ir ao Palácio de Belém chamar corrupto e ladrão ao Lula e depois ficar calado com o seu amigo Trump, a cuja posse foi. Aliás, quis ir porque ficou à porta. Não consigo perceber. Mas, na verdade, eu acho que nós podemos dizer o Hitler e o Stalin eram loucos, o Pol Pot era um louco, eram loucos sanguinários, eram criminosos. Mas, apesar de tudo, o seu comportamento tinha alguma lógica, mesmo que fosse. Havia um racional. Mesmo que fosse para chegar a fins ilegítimos, amorais, eles tinham uma racionalidade de pensamento e tinham um plano e uma estratégia. Este não. Este é um louco narciso que todos os dias tem que falar 3 vezes à televisão. A gente achava que o Marcelo falava demais, infelizmente não temos cá o Trump, não é? Todos os dias, sobretudo quando está a bordo do Air Force One, não sei porque a altitude deve-lhe dar a inspirar qualquer coisa, ele adora ir ter com os jornalistas ali, falar, e adora, eu acho, eu olho para a cara dele e vejo quando ele fala com os jornalistas e as expressões que ele faz, ele está convencido que é o ser mais importante do mundo, desde sempre. Aliás, aquela montagem que ele próprio fez e publicou na Truth Social, a rede dele, em que se faz passar por Jesus Cristo, mostra isso mesmo. E assim com o mundo cada vez mais previsível, continuamos a acompanhar tudo o que se vai passar no Médio Oriente dentro das nossas possibilidades. E agora para algo completamente diferente, entramos no improviso. Tem feito caminho a notícia da SIC sobre uma médica de Benavente que a troco de dinheiro conseguiu facilitar o acesso antecipado a reformas. A médica está agora a ser alvo de uma inspeção das atividades da saúde
e levanta-se a dúvida sobre o impacto total que o esquema terá tido e se mais alguém terá estado envolvido. Aparentemente é uma possibilidade. Será este um caso isolado? Isto é um retrato de um país, Miguel? Eu quis falar deste caso pelo seguinte. Os portugueses são, creio que, o segundo país onde as pessoas mais dizem que o país é corrupto da União Europeia. Todos os portugueses estamos convencidos que todos, não estou, que nós somos dos países mais corruptos do mundo. E é uma das teses do Chega e que bate sempre. Mas na cabeça dos portugueses, a corrupção só interessa se vier dos políticos e a alto nível. Porque se for do Presidente da Câmara ou do Presidente da Junta de Freguesia, já não interessa. Isso é amigos, é uma coisa diferente. E então, o problema resolve-se na cabeça dos portugueses dizendo, os políticos é que são corruptos, os outros não. Mas nós assistimos a casos, desde o dermatologista do Hospital de Santa Maria, que fazia operações todas aos fins de semana, acumulou centenas de milhares de euros, inclusive a própria família. Aos outros são médicos coordenadores e ganham uma comissão quando os médicos do seu serviço fazem cirurgias onde eles não estão presentes, nem fazem nada. GNRs do Alentejo ganhavam dinheiro para proteger, para obrigar os trabalhadores imigrantes a fazer quase um trabalho escravo ao serviço dos donos das terras, dos donos das culturas. GNRs, contratados para isso. PSPs também. Quer dizer, a grande corrupção não é o José Sócrates ou o Sócrates José. A grande corrupção é esse nível. E este caso é absolutamente extraordinário, porque nós temos uma médica que obviamente era corrupta, cobrava 1.000 euros sem passar recibo, defraudou o Estado fiscalmente, brutalmente, exigia exames nos quais seguramente também tinha comissão, que também não eram declarados, mas temos uma quantidade de gente que não se importou de ir lá pagar 1.000 euros para ter uma reforma antecipada que sabia que não tinha direito. Estas pessoas são corruptas. Mas não há ninguém que lhes diga. As pessoas vão atacar a médica só, mas ninguém vai dizer e os beneficiaram dos esquemas dela. Que lesaram o Estado também. Lesaram, porque há pessoas ali. Ela disse que a certa altura na reportagem da SIC perguntam-lhe qual foi a pessoa mais nova que reformou isso. Talvez tivesse 51 anos, em média 51 anos. Para bem, essa pessoa teve 15 anos, pelo menos, ou 16 anos, a receber uma reforma está. A que não tinha direito. Vamos multiplicar isto, não sei, por centenas de casos que deve ter sido. Isso já não se reverte. Eu acho que devia ser revertido. Pois era essa a minha questão. Eu acho que... O fato é que eu não vejo que haja um mecanismo. É identificar quem foram os clientes da senhora e não é muito difícil, porque ela mandava sempre para a mesma clínica em Leiria fazer análises, não é? Ir ter com essas pessoas e parar. Algumas poderão ser legitimamente reformadas, eventualmente, digo eu. Sim, mas para isso não precisavam de ir a Benevento e pagar 1.000 euros, não. Mas ir ter com essas pessoas, os beneficiários dos esquemas da senhora, e dizer, olha, a sua operação de reforma parou, e dê para cá o dinheiro que recebeu indevidamente. Você é culpado, isto é um crime, você está a roubar o Estado, não é só a senhora que está a roubar o Estado, é você também. Mas este tema, como eu disse, ilustra para mim o que é a corrupção de que não se fala porque politicamente ou mediaticamente não tem tamanho impacto. Quer dizer, neste caso falou-se, mas as pessoas, na cabeça das pessoas, corrupto é só a médica, não são os que lá foram. E aquilo que a gente tem que pensar é o seguinte, ouvindo esta reportagem, pessoas que estão antes da idade da reforma terão pensado, eu também gostava de ir, eu também gostava de lá ir, que pena que a tenham apanhado. Mas podem ter pensado que mal agiram as outras pessoas. Também podem ter pensado. Podem, sim, podem. Mas há muita gente dessa que vai para os cafés dizer aquele político é corrupto, o outro é corrupto, que não consegue descer lá de cima para vir cá abaixo e pensar. Às vezes a corrupção começa aqui mesmo, na carta de condução que se arranja, indevidamente, na cunha que se mete para isto e não sei quanto, pagando, não é? Isso é corrupção. Nós não somos, eu não acho que Portugal seja um país endemicamente corrupto, não acho. E eu comparo sempre com países como a África do Sul, ou o Brasil, ou a Índia, pronto, países onde começa no polícia de giro. Se você não pagar, você está tramado. Quer dizer, aí sim é corrupto. Quer dizer, eu no Brasil, hoje em dia já não tanto, mas houve uma altura em que eu tinha medo de andar de carro na rua, sobretudo à noite, nem era por causa de ser assaltado pelos bandidos, era ser assaltado pelos polícias. E quando eles mandavam parar, inventavam qualquer coisa, e se você não bancava, acabava na esquadra, onde eu nunca, felizmente nunca acabei,
e sabes logo o que ia acontecer. E assim, com essa sua experiência também, e com Siga em Estúdio, que é uma coisa que eu mais uma vez sublinho como importante e fico contente por isso, concluímos este episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. Falámos dos jovens e das suas causas, de vícios que crescem nas nossas ruas, do Médio Oriente e da corrupção em Portugal. Uma vez mais, voltaremos a estes assuntos com a sonorização, devo lembrar, e a edição do João Martins, e voltaremos a um novo olhar para a atualidade, logo que consigamos, daqui a 2 semanas. Muito obrigado.